E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre reclamação e eu vou usar um texto que está em Números capítulo 11. Para que você entenda o contexto, Deus libertou o povo de Israel e aqui o povo estava no deserto, certo? Deus tinha libertado o povo do Egito e nesse texto eles já estavam no deserto e aconteceu o seguinte, a partir do primeiro verso. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Mais adiante, no verso 4, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Maná era um alimento que Deus dava para o povo diariamente. Mais adiante, no verso 10, diz o seguinte: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Então, esse texto aqui, em Números capítulo 11, é muito profundo. A gente vê que mostra claramente que cada vez que o povo ficava reclamando, se queixando, isso fazia com que Deus ficasse irado. Então, nós devemos ter muito cuidado, porque é muito comum no nosso dia a dia, se algo dá errado, se algo não está caminhando como a gente gostaria, a gente ter esse tipo de postura, a gente começar a se queixar, a reclamar, e com certeza isso não é algo que agrada a Deus. E algo que também esse texto nos mostra e nos ensina é justamente que o povo fez algo muito errado, que foi a comparação. Eles compararam a situação deles atual com a situação deles quando eles estavam no Egito, onde eles tinham diversos alimentos e nesse momento eles estavam se queixando de algo que o próprio Deus estava dando para eles. Então a gente deve ter muito cuidado para não fazer esse tipo de comparação nas nossas vidas. Não adianta a gente ficar pensando no passado, nas coisas que nós tínhamos, porque justamente essas coisas ficaram no passado. A gente não deve achar que nós devemos ficar simplesmente imaginando, brincando com a nossa imaginação ou com a nossa memória, o que a gente poderia ter, o que a gente poderia ter no futuro ou o que a gente tinha no passado, e ficar pensando somente sobre essas coisas e não aproveitar o que Deus nos deu no dia de hoje. Nós, como pecadores que de fato somos, nós não merecemos nada a não ser o próprio fogo do inferno. E Deus, pela sua graça e misericórdia, nos salvou disso. Então, por que nós estaríamos reclamando de algo que nós temos? Por mais que algo que nós possamos ter, para dar um exemplo, vamos supor, você tem um carro e esse carro sempre está quebrando, ele sempre tem algum problema, não tem necessidade de você olhar para aquele carro e dizer assim, poxa, eu detesto esse carro, odeio esse carro não presta, esse carro vive quebrando, sendo que tem gente que nem sequer um carro tem gente que não consegue nem sequer andar. Então a gente tem que entender que as coisas que nós temos, por mais que elas não sejam perfeitas, não são um motivo para a gente reclamar, não são um motivo para a gente ficar se queixando, mas nós devemos agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos deu, porque de fato nós não merecemos nada e tudo foi de graça, graças ao Senhor. Então pare para pensar nisso e analise a sua vida. Eu também vou fazer uma análise da minha, porque eu acredito que isso daqui não é somente para falar para vocês, mas eu preciso dessa palavra, porque é muito comum quando algo dá errado a gente ficar com raiva, a gente querer reclamar, a gente querer começar a falar sobre aquela situação. E uma das melhores coisas que a gente pode fazer é justamente agradecer a Deus pelo que Ele já nos deu e tentar se acalmar e se controlar numa situação como essa. Então, eu aconselho que você que está assistindo esse vídeo, leia o capítulo inteiro de Números 11, porque é muito edificante. E eu também pretendo fazer um vídeo sobre o próximo capítulo, que é Números capítulo 12, que também é muito profundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.